A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nessa segunda parte desse testemunho de libertação. Eu quero falar sobre a caminhada na igreja. Há muitas pessoas que acabam se desviando, se afastando da presença do Senhor. E eu quero relatar um pouco do que eu passei para poder estar na presença do Senhor, isso dentro da igreja. Bom, eu aceitei a Jesus, fui para a igreja e fui congregar na igreja de uma pastora, e ali ela, dentro de um culto de domingo, ela disse que eu era rebelde e por isso o inimigo estava dentro da minha casa. Só que eu era uma nova convertida, ela poderia ter chegado e falado comigo sobre isso, não no meio de toda a igreja. E isso aconteceu no meio de toda a igreja. Todos viram ela falando comigo, isso me deixou muito triste, eu fiquei muito chateada, mas eu não deixei de ir para os cultos, eu fui para a escola dominical e o tempo passou e eu saí dessa igreja e fui para uma outra igreja, esperando ter o consolo que eu precisava, o conforto que eu precisava, até porque, eu vim de pacto, com o diabo, com Satanás, né? Eu bebia sangue, então eu passaria verdadeiramente por um processo de libertação muito profundo, né? Eu já contei na primeira parte desse testemunho. Então, para mim foi muito difícil, porque quando eu entrei dentro da igreja, eu esperava o amor, eu esperava o consolo, eu esperava o abraço, mas eu encontrei foi a rejeição, eu encontrei foi preconceito. Eu congreguei, depois que eu saí da igreja dessa pastora, eu fui congregar em uma outra igreja, aonde eu tinha pastores que nunca foram na minha casa nem para poder fazer uma oração. Mas o detalhe é que eles passavam na rua da minha casa porque eles faziam a campanha em uma outra casa na mesma rua onde eu morava, mas eles nunca bateram no meu portão para poder saber se eu estava bem. Eles nunca perguntaram se eu precisava de ajuda, era eu que tinha que recorrer quando a situação ficava difícil. Então, eu passei por um momento como, Mefibosete, ele na terra de Lodebar, na terra do esquecimento, ele tem uma deficiência que causa sobre ele uma rejeição. E eu fui rejeitada. A minha casa era uma casa com uma situação muito precária, aonde o portão ele era quebrado, a minha porta não tinha, só tinha corrente para poder fechar a porta, não era uma porta com maçaneta, só tinha corrente, nem o cadeado não tinha para poder fechar a porta. Eu tinha que pegar e amarrar a corrente para poder fechar a porta da minha casa. Eu era aquela pessoa que eu estava buscando a Deus, né? Eu queria viver o mais na presença do Senhor, mas aonde eu ia, eu recebia palavras de maldição. Eu fui, eu congreguei dentro dessa igreja e ia numa outra igreja próximo da minha casa, porque era uma forma de buscar mais
a presença do Senhor. Só que lá também eu fui rejeitada. Lá também me olharam pela aparência e pela minha vida, já sabiam como a minha situação era uma situação de miséria, uma situação de vergonha, e ali, né, me trataram mal, não me trataram como tratam as outras pessoas dentro da igreja, até situações onde eles servem as pessoas dentro da igreja, você fica por último, né? Você, assim, no sentido, eu fiquei por último, mas isso também pode acontecer com você, né? Pode ter acontecido com você, né? Situação aonde eu participei mesmo nesse processo, eu participei de um dia que fizeram uma comida para pessoas que eram moradores de rua. E nesse dia tinha uma quentinha que tinha pouca comida e tinha uma pessoa que era de ministério e que pegou e que falou, né? Se eles são cracudos, né? Na forma como eles usaram, se eles são cracudos, então eles não têm que escolher o que comer, eles têm que comer aquilo que tem. Eu já era rejeitada dentro da igreja por causa de uma situação mais simples que eu tinha, a ponto de eu pedir ajuda na igreja, a ponto de já ter que uma vez pedir R$ 1 para poder comprar um pão, e ali ser uma situação, sendo que toda a igreja, né, ficou sabendo dessa situação, ficou sabendo daquilo que ocorreu, e eu chorei muito, muito mesmo, porque eu estava verdadeiramente desesperada, eu estava numa condição que de necessidade, de amparo, de carinho, de abraço, de amor. E naquele dia, me deram aquilo que tinha, foram na igreja, recolheram, me deram ali, acho que por volta ali de uns R$ 16, mais ou menos, e, e eu não tive o abraço, eu não tive o amparo. Eu cheguei na porta da igreja, eu comecei a chorar. E quando eu chorei, eu vi uma pessoa que era ímpio, né, que não era cristão, passando do lado de fora, e naquele momento que me passou pela cabeça foi: se eu que estou dentro da igreja estou sendo tratada dessa forma, não que eu queria mais dinheiro, mas eu queria que alguém conversasse comigo, me aconselhasse, me amparasse naquele momento, né? Abrisse a Bíblia comigo, dissesse que verdadeiramente Deus estava na minha vida, mas não. A única coisa que pegaram foi o dinheiro, colocaram na minha mão para me poder comprar o pão que eu precisava comprar. E eu comecei a chorar, porque não era isso só que eu queria, né? Eu cheguei momentos dentro da minha casa a ponto de me sentar e não ter mesa, e querer alguém para poder estar dentro daquela casa junto comigo e ali poder almoçar, né? Muitas das vezes eu pegava copo de esses copos de milho e fazia de copo para poder beber. Mas eu tinha uma situação precária, né? E eu não tinha pessoas ali para poder almoçar, para poder se sentar comigo, para que um dia viesse pelo menos comprar um lanche e dividir ali comigo e sentar junto comigo. As pessoas todas da igreja, elas sabiam da minha condição, sabiam da necessidade, mas passavam na minha porta. Alavaxuri, calabadarabasúpia. Elas passavam na minha porta,
e nunca se perguntaram como eu estava, nunca se perguntaram se eu precisava de ajuda, nunca se perguntaram e eu nunca deixei de ir para a igreja. Até em dia de Santa Ceia estava eu dentro da igreja, mas quando eu saía de lá, eu era tratada como se fosse um resto, eu era tratada como se não fosse nada, eu era tratada como se não fosse ninguém. E aquilo ali foi me machucando muito, foi me doendo muito. Tanto que quando eu passei pela situação, porque de tantas as frustrações, de tanto sofrer, de tanta rejeição, de tanto preconceito, de tanta falta de amor, até num dia que eu estava, que foi o dia da Santa Ceia, eu chorei demais, né? Porque eu pedia muito perdão de Deus pelos meus pecados, que Deus viesse me abraçar, que Deus viesse demonstrar o amor dele por mim. E nesse dia eu estava muito suada, né? Era um dia de calor e ao mesmo tempo também eu estava ali chorando. E o que que acontece? Eu fui pedir um abraço para uma pessoa que era de ministério e ela levantou as duas mãos, naquele sentido de não tocar nela, de não pedir abraço para ela, de não esperar o abraço dela. Essa moça é, era diaconisa da igreja, a ponto de um dia, numa dessas situações de extrema necessidade, as pessoas sabiam do que eu passava. Essa mesma diaconisa, né, na verdade, nesse dia que não quiseram me abraçar, foram duas. Mas dessas duas irmãs, teve uma que mais uma vez ela fez o mal a mim, porque ela pegou e ela falou para mim que tinha comido um frango em casa, mas que tinha as carcaças desse frango, calabachuri, calabadarava, subiandarai, e ela perguntou se eu queria a carcaça desse frango. Agora você imagina eu num processo de libertação. O diabo sorrindo, o inimigo achando, se sentindo vitorioso. Por quê? Porque o lugar que eu fui buscar o refúgio, o reforço, era o lugar onde estavam me maltratando, aonde estavam me diminuindo, aonde estavam fazendo com que eu não quisesse mais pisar dentro de uma igreja. Eu cheguei num momento de muita revolta. Eu cheguei num momento porque eu fiquei, né, logo depois desses processos, eu fiquei com câncer devido às frustrações e tudo que eu passei. E eu cheguei num ponto tão terrível que eu fiquei com mau cheiro. E eu desejava que tivesse alguém, pelo menos uma pessoa de dentro da igreja, que um dia pegasse e me abraçasse. As pessoas iam na minha casa, fazia a oração, mas eu sempre pedia a Deus para que Deus viesse usar alguém para me abraçar. E não tinha uma pessoa da igreja para poder me abraçar. Não tinha ninguém para poder, naquele momento ali, olhar para mim com um olhar de misericórdia. Por quê? Porque devido ao meu testemunho, as pessoas olhavam a minha vida no mundo e sabiam que eu tinha cometido muitas coisas ruins. Então eles achavam que eu não era digna da misericórdia de Deus. Eles achavam que eu não era digna do favor de Deus. Então achava que tudo aquilo que eu estava passando, que eu tinha que passar. Só que as pessoas queriam que eu passasse. Teve gente que começou a desejar até a minha morte. Teve gente que começou a desejar, a proferir palavras dentro da igreja, palavras de morte, como se eu não fosse viver, como se para mim tudo tivesse acabado.
Só que eu era uma pessoa que eu só estava buscando o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que eu fiquei tanto dentro da igreja, eu buscava tanto dentro da igreja, mas eu descobri que tem pessoas dentro da igreja que não têm misericórdia do outro. Eu descobri que tem pessoas dentro da igreja que não têm amor pelo outro. Alabarachuri calabadarabassubi andarai. Eu senti a dor que muitas pessoas sentem, que uma pessoa, muitas das vezes, que é um morador de rua, quando quer um abraço de alguém, não tem o abraço de alguém da igreja, porque a pessoa ela vai lá, ela pega, ela dá comida e ela não tem coragem de abraçar. Ela não tem coragem de estar ali do lado. Existem pessoas até que ficam longe por causa daquele cheiro, por causa daquele mau cheiro. Só que aquele mau cheiro foi um cheiro, um odor que eu também estive. Alabarachuri calabadarabassubi andarai. Remante como nuriachuri calabadarabassubi andarai. E naquele momento o Senhor pegou e falou para mim, minha filha, eu te amo. Mas os homens, remanto que achuri calabadarabassubi andarai, não vão entender aquilo que eu tenho para a tua vida, o projeto que eu tenho contigo. Então, se você hoje você está sofrendo ou você sofreu por causa dessa situação que alguém dentro da igreja, porque você pecou, porque você caiu, porque você falhou, quando você tentou voltar, as pessoas olharam para você como um pecador, como um vil pecador, como alguém que não como alguém que não merecia a misericórdia de Deus. Eu quero te liberar uma palavra. Alabarachuri calabadarabassubi andarai, remante como nuriachúria. O Senhor, Ele te perdoa. Se não existe espaço para você, ebidacalachuri calabadarácia na vida dessas pessoas, vá para a igreja para buscar a Jesus. Vá para a igreja para buscar aquele que tem o perdão para te dar, aquele que exerce misericórdia, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o meu Pai, aquele que é o teu Pai, aquele que é o meu amigo, aquele que é o teu amigo. Alabarachuri calabadarácia. Ele verdadeiramente, ele te ama. E por causa desse sofrimento e por causa dessa dor, eu cheguei a um ponto quando eu estava com câncer de arrancar pedaço da pele. Porque muitas das vezes a revolta ela se torna tão grande, tão grande, tão grande, que você pede a Deus para Ele tirar a tua vida. Você diz que não tem mais espaço para você, que não tem mais lugar para você ir, que ninguém vai te aceitar. Ebidacalachuri calabadarabassubi andarai. Só que verdadeiramente a gente encontra essa rejeição, a gente encontra esse preconceito, a gente encontra, não são todas as igrejas, ebidarabachuri calabadarácia, mas infelizmente a maioria é assim. Nereva sebe daracalachuri calabadarabassubi andarai. Por isso que a igreja que agradou ao Senhor, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, foi a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor fraterno. Porque as pessoas estão dentro da igreja, mas eles não têm amor pelo próximo e nem se compadecem pelo próximo a ponto de perdoar. A ponto de perdoar. A ponto de perdoar uma situação que alguém pecou, que alguém errou, que alguém caiu. Só quem sente isso verdadeiramente pode falar o que é o perdão, o que é a rejeição, o que é o preconceito. E eu cheguei dentro dessa situação do câncer a ponto de puxar a gás, agarrar na pele, e eu puxava. Mas no início eu puxava, mas com muita raiva, com muita revolta. Por quê? Porque era toda a dor e toda a angústia que eu estava colocando para fora. Eu não sabia mais a quem procurar. Eu procurava as pessoas dentro da igreja
E a única coisa que eu via era pessoas que não entendiam do sobrenatural. Um inimigo tentando me matar, como eu relatei na primeira parte do testemunho. O inimigo tentando me matar dentro de casa. O inimigo tentando contra a minha vida, a ponto de desmaiar dentro de casa, a ponto de tantas coisas acontecer. E em vez de eu encontrar paz, eu estava encontrando quem estava me ferindo, quem estava me machucando e quem estava me trazendo mais marcas do que aquelas que eu já tinha quando estava no mundo. Só que foi nesse momento que o Senhor verdadeiramente ele me libertou. Ele me libertou porque tudo aquilo que era dor, tudo aquilo que era angústia, tudo aquilo que era marca do preconceito, da rejeição, daquilo que eu tinha sofrido durante a minha vida inteira e dentro da igreja, eu comecei a expor aquilo tudo diante de Deus. Eu comecei a colocar para fora aquilo que estava dentro de mim, que estava me matando por dentro. Eu sentia que estava definhando. Eu sentia calabadarachuri, calabadarava subiandarai. Eu sentia nojo de mim mesma. Eu me olhava como um lixo. Ebidarabachuri, calabadarácia, como um resto, como alguém que não deveria ter nascido. Ebidarabachuri, calabadarava subiandarai. E eu comecei a amaldiçoar, assim como Jó fez. Ebidarabachuri, calabadarácia, a minha vida, o meu nascimento. Eu não queria ter nascido para me poder sofrer do jeito que eu estava sofrendo. E quando eu fui para a igreja achando que o meu sofrimento iria acabar, o meu sofrimento aumentou, porque o lugar que eu achei que eu teria apoio, que eu teria, ebidaravachuri calabadaravasubiandarai, o que eu teria conforto e ajuda, foi um lugar onde o diabo usou pessoas, ebidacalachuri calabadaravasubiandarai, para poder agir com preconceito, agir com rejeição, a ponto de não querer me dar um abraço só porque eu estava suada. Fazer com que as pessoas passassem na porta da minha casa e verdadeiramente não ter ajuda de ninguém se preocupar, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha de onde tirar, porque eu estava vivendo uma vida de miséria. Elebarachuri calabadaravasubiandarai. Por isso que para mim é muito difícil, não é fácil contar esse tipo de testemunho, porque eu vi muitas histórias assim dentro da própria igreja, até mesmo por ser pastora, eu encontrei muitas pessoas assim dentro da igreja. E eu me lembro que tinha uma coisa que eu sempre fiz quando eu já estava já começando a buscar a Deus. Eu pedia para o Senhor para Ele levar pessoas que era de rua, para levar pessoas que muitas das vezes estavam na rua bêbada, mas que estavam querendo se matar ou estava bebendo, né, com o objetivo ali de beber por causa de uma tristeza, de uma dor. E eu comecei a orar pedindo para Deus para levar pessoas para a igreja nessa situação, para levar pessoas que estariam passando pela mesma situação, ebidacalachuri calabadarácia, que um dia eu vivi, que um dia eu passei. Eu comecei a pedir para Deus para levar essas pessoas, e eu escutei dessa própria irmã, dessa própria diaconisa, ela pegar e falar, porque naquele momento eu já estava tendo, né, oportunidade, já estava tendo uma saudação, e ela pegava e falava assim, ela chegou a falar, né, só quando ela pegou no microfone, é só porque foi a vez dela que essas pessoas começam a entrar aqui, né? Ou seja, os bêbados, as pessoas que era de rua, as pessoas que estavam em situação precária, Ebidacalá saiu, devia ficar do lado de fora da igreja, porque eles não tinham que entrar. As pessoas que estavam dentro da igreja, Arabarachuri Calabadarava Subiandará, estavam impedindo a entrada das almas.
Eleva astéria, xúrica, labadarabasúbia. Eu sei que aquilo que eu estou relatando aqui pode ser escandaloso, mas é a verdade. Necala xúrica, labadarabasúbia, andaraio. É a verdade. Dereva xúrica, labadarácia. Você ora para Deus poder trazer almas e tem alguém que está pedindo para que elas não entrem. Você está pedindo para Deus poder trazer pessoas e tem alguém pedindo ebidacalaxuri, calabadarácia para que elas não entrem. Para que os necessitados não entrem, para que as vidas que estão precisando e dependendo de Deus, porque estão se arrastando, porque não tem ebidacalaçai, tem gente que não tem roupa para ir para a igreja, tem gente que não tem ebidarabachuri, calabadaraça, a condição de sair de dentro de casa, porque sofre de uma doença que atingiu as pernas da pessoa e agora ela não tem como, é uma pessoa que anda de muleta, é alguém que está na cadeira de roda, mas que precisa de uma visita, que precisa de um amparo, que precisa que alguém de dentro da igreja se levante, calabarachuri, calabadarácia, mas isso não acontece, por quê? Porque o amor se esfriou. Nereva, saio de calabarachuri, calabadarabasúbia, o amor se esfriou. E por causa disso, ebidacalachuri, calabadarabasúbia, andaraio, hoje você está ouvindo esse testemunho que é verídico. Nerevácia, terra, xuri, calabadarai. Irmão, se eu dependesse da igreja, eu tinha desistido de ser cristã. Se eu dependesse da igreja, eu tinha desistido de Jesus. Se eu dependesse da igreja, hoje eu não estaria ebidarabassaio na presença do Senhor. Por quê? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas infelizmente é uma realidade que você sofre e que você está vendo dentro de algumas congregações. As coisas estão se afunilando, está se apertando cada vez mais. Calabarachuri, calabadarácia. Cadê a obra nas Cracolândia? Cadê a obra missionária? Cadê a obra com os moradores de rua? Cadê a obra com o evangelismo? Cadê a obra calabadaraçaio que uma pessoa de dentro da igreja vai pegar aquela quentinha, vai tirar a tampa e vai pegar a colher e vai dar, muitas das vezes, na boca de uma criança ali que está na rua? Alabarachuri, calabadarácia. Será que o Senhor só chamou a igreja só para ir? Será que ele só chamou a igreja para ir lá e dar um pedaço de pão? Derevachuri, calabadarácia. O próprio Jesus, ele pegou, ele repartiu o pão e ele deu para os discípulos. Derevachuri, calabadarabassúbia. Mas é difícil você encontrar alguém para poder dar comida na boca de uma criança, para dar comida na boca de alguém que está precisando, para pegar alguém, ebidacalaçai, que vai pegar muitas das vezes uma água, ebidarabachuri, calabadarácia, mas é uma água, não é uma água de poço, não. Nelevachuri, calabadarai, porque tem gente que tem uma água em casa, uma água do filtro, e quando vai pegar e vai dar água para a pessoa que está indo no portão, que está pedindo ajuda, pega e dá uma água da bica, ebidarabassaio do tanque do lado de fora, ebidarabassaio até uma água mesmo que não é filtrada, sabe para quê? Só para humilhar, só para desprezar, só para lançar no chão quem Deus está querendo levantar.
Alabarachuri calabadarava subiandarai. Aí nós lembramos da palavra do rico e de Lázaro. Derevachuri calabadarava subiandarai. Mas louvado seja o nome do Senhor. Lázaro, louvado seja o nome do Senhor, ele foi para o seio de Abraão. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vai pegar essas pessoas que estão sendo humilhadas, vai honrá-las, vai exaltá-las, como ele fez com Mefibosete, como ele fez, louvado seja o nome do Senhor comigo. Ebidarabachuri calabadarabasúbia. Hoje, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu posso agradecer a Deus, porque Deus me tirou até do estado de onde eu morava. Deus me colocou, louvado seja o nome do Senhor. Eu casei, estou bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenho a minha vida, a minha casa edificada, estruturada. Derevachuri calabadarabasúbia. Mas o Senhor, Ele me chamou para poder fazer a diferença. Faça a diferença. Aquilo que um dia te humilharam, te desprezaram, te rejeitaram, te maltrataram. Ebidarabassaio, faça a diferença. Faça pelas outras pessoas aquilo que não fizeram por você. Se alguém proferiu palavra de maldição, se alguém disse que você ia morrer, Ebidarabachuri calabadarabasúbia, por causa do teu pecado, por causa do teu erro, Jesus Cristo, Ebidarabachuri calabadarás, aquele que morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário. Ele é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ebidacalachuri calabadarabassubiandaraio. Levados foi, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Não há condenação sobre mim, não há condenação sobre você, porque Deus, Ele muda a história. Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele entra, louvado seja o nome do Senhor, com uma transformação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim como acontece nos meus testemunhos, eu quero orar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para terminar, soberano Deus, altíssimo e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Jesus, eu quero te entregar, Senhor da glória, Pai amado, Ebidacalaçai, aquele Senhor que vão ouvir, Pai, esse testemunho, Senhor da glória, Pai amado, Pai querido, Derevachuri calabadaraio. Deus, dá força a essa pessoa, Senhor, que está pensando em desistir, se afastar do Evangelho, essa pessoa, Senhor, que está magoada, que está ferida, fala com ela, fala com ele, mostra, Ebidarabassai, o Senhor, que o Senhor não esqueceu, que o Senhor não abandonou, é experiência, Ebidacalachuri calabadarabassúbia, meu Deus, porque quando chegar lá na frente, Senhor da glória, Pai amado, essa pessoa vai fazer a diferença, essa pessoa vai profetizar vida, aonde não tem, Alabarachuri calabadarabassúbia, Senhor da glória, Pai, que haja transformação, que haja, Senhor da glória, Pai amado, Pai querido, a mudança, que haja, Senhor da glória, Ebidacalachuri calabadarabassúbia, que haja, meu Senhor, o teu poder, a manifestação do teu milagre, Ebidarachuri andaraio, Ramanticomunuriachuri calabadarabassúbia. Meu Deus, trabalha nessa vida dessa pessoa que só tem um pão para comer, trabalha na vida dessa pessoa, Senhor, que não tem emprego, trabalha, Jesus amado, traga exaltação, Senhor, essa pessoa, meu Pai, que está desempregada, essa pessoa, meu Pai, que está dentro da igreja, Ebidacalachuri calabadarácia, meu Deus amado, Senhor da glória, Pai, mas que está, Senhor, que repete roupas, Ebidarabassai, as pessoas olham e vê a roupa repetida, e vê muitas das vezes que está usando um tênis, Ebidacalaçai, mais um tênis que já está com algum furo, em nome de Jesus, dá condição, Senhor, para essa pessoa, para comprar um sapato,
fato, da condição, essa pessoa, Senhor, essa moça para comprar um vestido, a esse homem, meu Senhor da glória, Pai, para poder comprar, Senhor, um terno, para poder comprar calabadarachuri, calabadarácia, meu Deus, aquilo, Senhor, que vai trazer dignidade, aquilo que vai trazer, Senhor da glória, Pai amado, Pai querido, o amor próprio de volta, arabarachuri, calabadaravashubi andarai, que vai mudar, Senhor, a autoestima, pessoas, ó Pai amado, Pai querido, ebidacalaçai, que sofreram preconceito, ó Pai, porque, Senhor da glória, Pai, não tinha, Senhor, um dos dentes, ebidaravachuri, calabadarácia, ou pessoas, Senhor, que sofreram preconceito, Pai, ebidacalaçai, porque anda de muleta, porque tá na cadeira de roda, meu Deus, tu cura, tu salva, tu liberta, transforma essas vidas, trabalha, Senhor da glória, e que o teu nome, meu Pai, seja exaltado, e que o teu nome seja glorificado, é o que eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.